Boa noite. Eu estou nervoso. Não, estou nervoso. Eu fui assinar a ficha ali, fiquei tremendo. Meu Deus, chega aqui comigo. Você quer fraqueza ou calor? Mas, irmãos, eu louvo a Deus pela alegria que está aqui mais uma vez. Que alegria está no meu coração. Louvado seja Deus. E eu agradeço ao convite que vocês assim estendeu a nós para estar com vocês aqui nesse dia tão especial por diversos motivos. Diversos. E ao decorrer do nosso culto vocês vão saber alguns dos motivos. Talvez vocês achem que é só o aniversário da igreja, talvez vocês achem que é só de fato o batismo, mas tem mais alguns motivos especiais porque eu estou feliz, irmãos. Poder voltar aqui, eu confesso que meu coração está acelerando, mas eu louvo a Deus, né? Cadê a vai estar a correria aí? Tá bom? Poder voltar aqui e saber que vocês estão bem, vocês estão felizes e ver pessoas, amigos, né? De alguns anos, mas que alegria, irmãos. Louvo a Deus por estar com vocês aqui, por trazer nessa noite uma mensagem de fé e esperança. É um programa especial, um programa festivo, e eu quero nessa noite dizer que Deus tem algo especial para vocês. A igreja de Deus é construída não para ficarmos tempos aqui, irmãos, é para nós apressarmos a volta de Jesus. Essa volta de Jesus, queridos, abra sua Bíblia aí, eu vou conversando, vou ler um texto aqui. Coríntios capítulo 1. Essa vai ser a nossa mensagem desta noite aqui com vocês. E nós estamos praticamente quase saindo de férias. E nós estamos na correria também de Santa Ceia, programação. Tivemos ontem o nosso elo. Mas quando a Daniela nos fez o convite, eu disse: não tem como recusar. Não tem como recusar. Quando foi para a Vivânia, eu disse: vamos lá, de qualquer jeito. E nós saímos, ontem tivemos o nosso elo, terminou às 5h30. E eu disse: Vivânia, será que dá para sair de casa às 7 horas? Porque tinha uma turma que queria nos levar em um restaurante, uma pizzaria. Eu disse: vamos lá. Eu disse: nada, vai sair às 6h30. Quando foi 6h40, 6h45, nós saímos de Jacaraípe, pegamos a estrada, chegamos aqui às 8h20 e estavam algumas pessoas ali, que foi muito bom mesmo. Então eu louvo a Deus por estar com vocês. Nós estamos indo amanhã de manhã, bem capaz, e depois, a semana que vem, a gente passa por aqui, agora pela Bahia. Ver maninha, ver painho, né? Bom demais. Comer acarajé, poder desfrutar um pouco, e eu louvo a Deus por ter conhecido vocês nesse meu percurso. Irmãos, eu estou feliz também porque quando nós encerramos o nosso vida aqui, e aí saímos de férias, e quando nós estávamos retornando das férias, eu recebi a ligação do pastor Heber, na época, né? E disse: pastor tal, o senhor já chegou das férias? Já, pastor? Galera, né, que chega aí correndo no vapor. O senhor está onde? Estou em Soretama. Está com alguém? Não, estou sozinho. Pois é, pastor, já que esse é o seu 4º ano, e já que o senhor vai se transferir no final ou no início, então nós resolvemos transferir logo agora. Eu disse: é mesmo. E no ano tempo passado eu falei que eu tenho um pavor de serra. Ele disse: você vai para Jacaraípe. Eu disse: que cidade é essa? Quando eu fui descobrir, não era serra. Aí tinha gente, né? Aí nós fomos, né? E Deus tem cuidado de nós ali também, irmãos. Deus tem nos abençoado. Do louvo a Deus. Nós iríamos agora na igreja lá esse ano, mas por causa quadrenal não teve como. Mas no mês de março nós estamos inaugurando mais uma igreja, irmãos. E aí eu sei que Deus tem algo especial para cada um de nós. E eu estou feliz de estar aqui com vocês, porque, como falei com vocês, né, nós. Após a inauguração, acho que foi no dia 5 de dezembro, não sei aqui, né? E aí nós saímos de férias, e eu não tive o privilégio de inaugurar esse prédio. Nós saímos de férias,
retornamos aqui, e esse tanque eu não pude entrar nele para poder batizar alguém. E hoje, então essa é uma realidade, irmãos. Essa é uma das minhas felicidades nessa noite, poder voltar aqui. Tá bom? Eu quero ler com vocês, tinha falado aqui, falei com vocês um texto especial que está em 1 Coríntios capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 1. Aqui Paulo, irmãos, ele diz, Paulo, ele nunca teve dúvida de quem o chamou. Paulo nunca teve dúvida de quem o havia escolhido. E nessa noite eu quero que você entenda também que por mais que a circunstância esteja difícil ou diferente de você ou para você, você nunca pode ter dúvida de quem te chamou. Porque às vezes em nossa vida causa algumas interrogações. Será que Deus está comigo? Será que o Senhor me abandonou? Como é que está a minha vida? E aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, chamado pela vontade de quem? De Deus. Porque ele sabia que ele havia sido rejeitado pelos discípulos. Paulo havia sido rejeitado pela maioria dos crentes. Então Paulo começa essa carta dizendo: eu fui chamado pela vontade de Deus. Ei, vai para cá. Você foi chamado pela vontade de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você nunca pode questionar, duvidar. Apesar dos percalços da vida, Deus te escolheu. E Paulo disse: eu fui chamado pela vontade de Deus. Essa é uma verdade, amado, que está nesse texto. Segunda verdade: por que e para que Deus chamou o apóstolo Paulo? E ele diz aqui, ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser o quê? Para ser o quê? Ele sabia o porquê do seu chamado. Deus não chamou Paulo apenas porque Paulo conhecia outras línguas. Não. Deus chamou Paulo para que ele fosse apóstolo. E o nome apóstolo quer dizer aquele que Deus chamou para enviar. Então Paulo tinha uma certeza: eu fui chamado por Deus para ser apóstolo, para ser enviado. Deus não me chamou para ficar sentado nos bancos. Deus não me chamou para ficar na minha casa de conforto. Ele diz: Deus me chamou para eu sair para pregar. Deus te chamou também, Deus. E quando Deus chama, Deus capacita. Deus capacita. Quando Deus chama, Deus dá a sabedoria. Deus dá a força. Quando Deus chama, Deus faz de fato a honra ao seu nome. E aqui, queridos, o verso 3, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. É interessante que Paulo diz que essa igreja pertence a quem? Pertence a quem? A Deus. Paulo aqui, irmãos, ele dá para nós 3 certezas. Olha bem, olha para cá. Paulo dá para nós 3 certezas. A primeira, que ele foi chamado pela vontade de Deus. Segundo, ele diz: eu fui chamado para ser apóstolo. E terceiro, essa igreja de quem? Eu não ouvi, essa igreja de quem? De Deus. Paulo diz que essa igreja é de Deus. Mas aí, irmãos, eu tenho uma preocupação, porque se você olhar o versículo 10, 1 verso 10, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos o quê? A mesma coisa, que falemos a mesma língua, o mesmo parecer. Ele diz assim ainda, sabe, é porque eu fiquei sabendo que há divisões, eu fiquei sabendo que há contenda entre vocês.
Eu fiquei sabendo que tem pessoas que dizem assim: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo e eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: gente, essa igreja é de quem? É de Deus. E como a igreja de Deus, ela não pode viver desunida, tem que ter união. Mas Paulo diz assim, irmãos, queridos, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, em nome de Jesus. Paulo, irmãos, ele faz, na verdade, ele faz um apelo. Imagina se de repente a irmã Daniela diz: pastor, eu queria que o senhor viesse aqui pregar, pastor aniversário. Irmã, eu não posso. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, vem aqui. Eu viria, irmão. E com o nome de Deus, de fato, é como se alguém estivesse apelando. Irmãos, eu peço a você, pelo amor de Deus, não faça isso. Paulo aqui está dizendo assim, irmãos, eu rogo a vocês, em nome de Jesus, que vocês falem de fato a mesma língua, o mesmo parecer, porque eu fui informado que há entre vós contendas, eu fui informado que há divisão. E quando nós olhamos de fato, irmãos, a igreja de Deus, essa igreja de Deus, ela tem alguns problemas. Essa igreja de Deus, ela tem algumas lutas, algumas dificuldades. É interessante que Paulo diz assim logo no início: essa igreja pertence a Deus. E eu te faço a pergunta nesta noite, olha para cá, ei, hoje a igreja de Deus está onde? Não ouvi. Hoje a igreja de Deus está onde? Está onde? Está aqui, irmãos. Aqui Paulo diz que a igreja de Deus estava lá em Corinto, mas hoje a igreja de Deus está aqui em Soretama. E já que está aqui em Soretama, tem suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. Mas por mais que tenha os seus problemas, ela não deixa de ser a igreja de Deus. Por mais que tenha divisões, tenha problemas e conflitos, ela não deixa de ser a igreja de Deus. Ela não é a igreja do pastor, não é a igreja dos anciãos, dos líderes. Essa igreja é a igreja de Deus. E como igreja de Deus, irmãos, ela tem suas lutas, mas ela vence. Ela vence. Essa igreja que Paulo disse que era de Deus, irmãos, tinha divisões. Essa igreja que Paulo disse que era de Deus, os irmãos, qualquer coisinha levava outro para a justiça, sabe? Não queria resolver as questões normais, qualquer coisinha leva isso para a justiça. Essa igreja de Deus tinha imoralidade, e Paulo chega a dizer assim: gente, vamos parar com isso. O que tem feito não acontece nem entre os ímpios, é uma imoralidade. Essa igreja que Paulo disse que é de Deus tinha problemas com casamento, irmãos. Essa igreja que Paulo disse que era de Deus tinha muitos conflitos, até na questão da Santa Ceia. Paulo diz assim, que tinha irmão quando vinha, sabia que era Santa Ceia, ficava sem comer em casa, para encher a barriga na ceia. Aí Paulo diz assim: quem quer comer, que coma em casa, porque aqui é a ceia do Senhor. Essa igreja, queridos, tinha muitos problemas, mas não deixa de ser a igreja de Deus. Não deixa de ser a igreja de Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Não é diferente. A igreja de Deus, ela está em Soretama. Está em Soretama. E também tem os seus problemas. Eu vou citar aqui uma parte de uma música que eu falei com o Paulo César, vou falar com alguém do som para estar colocando algo especial aí. É uma música popular, queridos. Talvez alguns conheçam essa música, outros não, mas você irá lembrar da letra dessa música. E por que eu estou trazendo? Posso dar? Estou trazendo aqui para fazer lembrar alguns pontos importantes. Por que isso? Porque tem marcado algumas histórias importantes, tem nos levado a entender de fato o que a igreja representa na sociedade, para as famílias, o que a igreja pode cumprir o seu papel, como a igreja pode cumprir o seu papel.
E foi em 1979, há 44 anos atrás, alguém compôs uma música com o título Cidadão. Então você já começa a saber que música é essa. É a música popular. Mas antigamente as músicas tinham letras, sabe? E essa letra diz assim, você vai lembrar dessa letra? Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. E vem um cidadão e me diz desconfiado: tu está admirado ou tu está querendo roubar? E o texto diz assim: meu domingo está perdido, vou para casa entristecido, e para aumentar o tédio, eu nem posso olhar para o prédio que ajudei a fazer. Está vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa com o cimento, ajudei a revoltar. Minha filha inocente vem para mim toda contente e diz: pai, vou me matricular. Mas me diz o cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Por que eu deixei o norte e me pus a dizer: lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito de comer. Está vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém, pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixa de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu que criei a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não gosto. Pode tirar. Onde foi que esse rapaz achou conforto e pôde entrar? Na igreja. De tantos lugares que ele fez, o único lugar que ele pôde entrar, se tiver, foi aonde? Na igreja. É por isso, amado, que nesta noite eu quero fazer a você um apelo em nome de Jesus. A igreja existe não apenas pelos seus prédios bonitos. A igreja existe não é porque há tanto tempo aqui. A igreja existe porque ela tem uma missão de pregar a volta de Jesus. E é por isso, queridos amados, que eu começo a entender que por mais que essa igreja tenha seus defeitos, por mais que essa igreja passe por lutas e dificuldades, essa igreja é de Deus. Essa igreja é de Deus. Essa igreja é de Deus, que por mais que ela passe por tantas coisas, ainda que eu não tenha recurso, essa igreja, ela é de Deus. Quando eu cheguei aqui, queridos, em 2019, se não me engano, eu pude sair, né? Cheguei aqui, eu saí com o pastor Amaury. Ele me levou em alguns lugares aqui, e quando eu olhei a igreja central do Soretano, onde estava, eu disse: cara, que igreja feia, que igreja feia. Pelo menos eu vou mandar pintar para ficar mais bonita, né? Já que a central fica bonita. E quando eu entrei na igreja, Deus, eu disse: aqui tem que ficar não. É quente demais, é pequena demais. E depois eu conheci um projeto de vocês aqui, queridos. Um projeto ousado.
mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena porque vocês aqui, irmãos, vocês suaram. Vocês aqui de fato fizeram por onde? Para o nome de Jesus. E eu louvo a Deus, que vocês foram além. Vocês de fato foram além do que as coisas têm acontecido. E é por isso que nós não temos dúvida. Essa igreja ela é mantida por Deus. Ela não é de pastor, ela não é de irmão. Essa igreja é de quem? É de Deus. E se ela é de Deus, queridos, com problema ou sem problema, ela vai permanecer, porque ela tem um propósito aqui. Paulo disse: eu fui chamado para ser apóstolo, e essa igreja foi chamada, foi escolhida para pregar a mensagem da volta de Jesus. Da volta de Jesus. E eu quero, queridos, nessa noite, eu quero te fazer um apelo. Lucas, põe aquele filme musical, só você, bem suavezinho aí. Eu quero fazer um apelo a você, querido. Eu sei que você faz parte dessa igreja. Eu sei que você conhece os problemas dessa igreja. Eu sei que talvez você já pensou em desistir, ou talvez a tua fé tenha vacilado. Talvez você tenha olhado assim que não, eu não quero ser mais da igreja não, porque não vale a pena. Ei, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena que essa igreja é de Deus. Paulo enfrentou muitos problemas na igreja, mas ele disse: essa igreja é de Deus. E o que mais, pastor? Olha aqui o versículo 2 ainda, 2 e 3, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, diz assim, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser o quê? Santo. Ei, Deus te chamou para você ser santo. Ser santo não é questão de impecabilidade, irmãos, é nós sermos separados, é sermos diferentes. E da mesma forma que Deus chamou Paulo, Deus chama você também, querido. Essa igreja é de Deus. Ela tem problemas, tem, e vai ter até a volta de Jesus. É uma igreja que não é perfeita, mas está buscando a perfeição. É uma igreja que está existindo porque ela tem uma missão, e a missão, queridos, é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. A missão da igreja, queridos, é salvar o pecador, é anunciar Jesus, é anunciar que Jesus está voltando, que Jesus está voltando. E é por isso que hoje temos uma festa especial aqui, irmãos. Uma festa especial em que duas princesas vão estar se entregando a Jesus. Eu quero chamar aqui as duas, a Melissa, que vai ser por Mel, e a Aninha. Elas vão adentrar agora pelo tapete vermelho, chamar as duas com seus pais, os responsáveis. Eu queria chamar as duas para nós fazer agora o nosso voto. Cadê ele? O pai está lá fora. Pode deixar aí. Isso, aqui na Melissa, meu. Pode deixar aí, isso. Cadê o Nilton também? Cadê o Lucas? Essas duas já eram para ser batizadas, né? Só que tinha uma birra. Eu só quero ser batizada pelo tio Dalma. E hoje ele vai estar realizando o desejo delas. Eu falei para vocês que eu estava feliz em algumas questões. E falta mais uma. Vou chamar aqui também a avó daquela volta aqui. A avó, chama aqui delas.
aqui, minha família. Eu tenho um pai também. Seu pai aqui desse domingo. Vem aqui, irmão. Bom dia. Vai, bom dia. Passa a boa aí. Vai lá. É um momento especial de Maria. E Bruno, vem cá. Cara, é algo especial. Vou deixar isso. Isso aqui. A Vitoreira, né? Já sabe a lei, o voto, né? Por amor a Jesus, que ele diz? Por amor a Jesus, vai ser para o meu melhor. Jesus me ajuda a ser o quê? Obediente, puro, né? Reverente, bondoso, o que mais? Colaborador. E eu pergunto a vocês estão dispostos, Aninha e Melissa, vai para cá, Aninha e Melissa, você está disposta a, por amor a Jesus, fazer sempre o melhor de vocês? Estão dispostas? Sim? A igreja diz? Por amor a Jesus, vocês estão dispostos a fazer o melhor para cuidar do corpo de vocês? Sim? Amém? Deixa eu pegar o microfone aqui, dá para elas? Isso aqui eu não sei qual é. Isso. Tipo a mim. Isso. As duas aí. Então, por amor a Jesus, já que vocês querem fazer sempre o melhor, vocês querem se preparar para a volta de Jesus? Sim. Por amor a Jesus, vocês querem fazer sempre o melhor de vocês, vocês estão dispostos a obedecer os mandamentos do Papai Jesus? Sim. Amém. E por amor a Jesus, fazer sempre o melhor, vocês querem um dia estar com Jesus, com a igreja? Querem? Diz sim? A igreja diz? E eu vou ter o privilégio de batizar essas duas. Uma história que não começou em 2019. Ela começou em 1992, quando a avó delas me deu um estudo bíblico. Em 1992, eu recebi estudo bíblico pela avó delas. E depois de 30 anos, eu estou batizando as netas. Depois de 30 anos. Lembra do texto? Lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias sabem ficar de costa, Aninha e Melissa. Do mesmo jeito que a palavra foi plantada na minha vida, do mesmo jeito que alguém trouxe para mim a mensagem, essa mensagem chega até vocês, e que o coração de vocês seja um solo onde Jesus possa estar colocando a semente cada dia. E que vocês nunca esqueçam, prestem bem atenção, olha para cá, nunca esqueça a lei dos aventureiros, nunca esqueça o voto. Jesus me ajuda a ser puro, bondoso, reverente, colaborador, paciente. Somente com Jesus, Aninha e Mel, vocês conseguem tudo isso. Somente com Jesus. E é por isso que vocês têm que fazer isso, não apenas ao amor ao pai, à mãe, aos avós, mas por amor a Jesus, Aninha e Mel. Faça sempre o melhor de vocês, na presença ou na ausência dos pais de vocês. E que daqui, Aninha e Mel, vai para casa deles. Eu não sei daqui a quantos anos que vocês possam estar repetindo essa história. Eu tive o privilégio de alguém me levar ao tanque de batismo. Levar os seus pais, levando vocês ao tanque de batismo. E eu agradeço a Deus, porque lá quando eu tinha 10 anos, eu conheci Jesus. E a missão dessa igreja, irmãos, é esta: salvar o pecado e guiar os seus.
que vocês possam permanecer firmes e fiéis até a volta de Jesus. Eu queria orar com vocês. Eu queria convidar vocês dois aqui, né? Os pais estão de volta. Vem cá, vocês dois. Vem cá, as duas. Os pais vão ficar aqui. Vamos ajoelhar, tá bom? Aqui todo mundo aqui. Siga o pecado todo mundo aqui. Está bom também. Vamos ajoelhar. Vocês duas vão ajoelhar aqui, então. A igreja vai ficar de forma reverente. A mãe e a diretora estendam as mãos para essas duas. Os avós. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque enquanto o Senhor não voltar, a história não termina, Deus. Há 30 anos atrás, alguém me conduziu aos teus pés, e depois de 30 anos, Pai, aqui estou batizando as netas de alguém que me trouxe até o Senhor. E por isso, Pai, neste momento aqui está a diretora, aqui estão os pais, os avós, aqui está a tua igreja também, Senhor. Nós pedimos as bênçãos, erguemos as mãos sobre a Aninha, sobre a Mel, Pai, que elas possam crescer na graça, sabedoria, que elas sejam, Pai, mulheres de Deus, e que enquanto o Senhor não voltar, que essa história nunca venha acabar, Pai, e que através da vida delas, Pai, outras pessoas possam te conhecer, Pai. Deus, tome em teus braços, são pequenos ainda, Pai, 9 anos, que eles possam crescer aprendendo a te amar, Pai, e não importa o que venha acontecer, que ela nunca venha esquecer que essa igreja é de Deus. E é por isso, Pai, que nós colocamos essas duas juvenis em tuas mãos, na certeza do teu cuidado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Eu vou me trocar, vocês vão ser batizados assim, tá bom? E após o tempo prontinho, eu chamo vocês.